Colossenses capítulo 3. Oh, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Todos nós viemos a este lugar com um propósito bem determinado: cultuar o Senhor. Você não veio assistir o culto. Então juntos temos cultuado ao Senhor. Louvamos, adoramos. No louvor e na adoração, tua palavra já foi ministrada. Na abertura com o pastor Murilo, a palavra foi ministrada. Eu quero também falar algo que o Senhor tem falado ao meu coração desde ontem à tarde. Quem faz a palavra nova é o Espírito Santo. Amém? Se você puder, diga comigo, glória a Jesus. Diga bem forte, eu creio que o meu Redentor vive, já se levantou sobre a terra, e agora, assentado à direita de Deus o Pai, como Deus o Filho, intercede por mim. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Colossenses capítulo 3, farei a leitura dos versículos de 1 a 4. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Aleluia. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Aleluia. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em sua glória. Amém? Meus amados irmãos, no texto, o apóstolo Paulo está nos ensinando o quanto a nossa vida deve ser valorizada. Deus nos ama, Ele continua nos amando. Eu gosto de dizer que Deus continua confiando na gente, porque o seu Espírito intercede por nós diante do Pai com gemidos inexprimíveis. Jesus está intercedendo por nós diante do Pai. E Deus continua trabalhando para que o nosso caráter seja transformado e se torne semelhante ao caráter de Cristo. Amém? Então, irmãos, tudo aquilo que não é bom não provém do Senhor. Talvez você não goste da voz do seu irmão, dos olhos dele, do jeito dele, mas o Senhor nos ensina que é para amar. Eita Jesus, amar. E o amor de Deus que transborda, que nos alcança, transborda em nós e alcança ao nosso semelhante. Então nós podemos dizer que essa palavra também nos traz alegria, porque ratifica a promessa de que viveremos eternamente na presença do Senhor. E o Deus eterno, nada pode ser comparado a Ele. Ele faz promessas não somente para a eternidade, mas para hoje, amanhã e depois. Você sabe do texto onde Jesus diz assim, quando ele estava voltando para o Pai, ali com seus discípulos, ele deu uma palavra tremenda, não somente para aqueles discípulos, mas para nós, para a sua igreja em todo o tempo. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação de século. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Então, há uma alegria, há uma segurança, que são resultados de tudo aquilo que nós temos presenciado, mas acima de tudo, aquilo que nós temos acreditado, porque nós temos depositado a nossa fé no Deus eterno.
A nossa fé não está depositada no homem, não. Está depositada no Senhor. Agora, o nosso olhar está fixo no único homem que foi perfeito. Perfeito em tudo. Perfeição absoluta. Jesus Cristo, homem. Aleluia. Ele entregou a sua vida e a tomou de volta. Glórias ao nome de Jesus. Então, tudo isso faz com que estejamos confiantes. Confiantes em toda e qualquer circunstância. Ah, mas o mundo está em guerra. Mas o nosso coração está em paz. Isso não quer dizer que a gente não pense, que a gente não se preocupe. Mas tem que ter um limite. Tem que ter um limite. Deixa eu falar uma coisa para você, minha irmã. Não tem nada a ver com o que eu estou falando, mas o Espírito de Deus está, desde o início do culto, mandando dizer para você, minha irmã, não sei quem é. Depressão não é fraqueza, é uma doença da alma. E tem cura. Tem cura. Então não sinta-se diferente no sentido de sentir-se inferior. Não. Deus é fiel e Ele trata, Ele restaura e Ele quer te curar em nome de Jesus. Então, meus amados irmãos, nós voltamos ao ponto de que sem fé não é possível ter uma vida espiritual que agrade a Deus. A salvação é pela graça de Deus por meio da fé. E é por fé que o Senhor espera que estejamos vivendo. Vivemos em Cristo porque Cristo é a nossa vida. Então nós podemos dizer que Cristo é a razão maior do nosso viver. Ele está em primeiro lugar na nossa vida, Ele deve estar em primeiro lugar na nossa vida. Antes da nossa experiência real com Cristo. Olha, gente, deixa eu entender uma coisa. Você pode estar vindo para a igreja desde quando era bebê. Sua mãe estava grávida de você. E você já ali na barriga de sua mãe já escutava as músicas, já escutava os hinos. Mas se você não tiver uma experiência real do novo nascimento, nada disso tem valor. A mensagem do Senhor, ela tem que trazer impacto. E se essa mensagem não traz impacto, tem que ser alguma coisa. Sabe por quê? Porque o impacto é para que a gente tenha uma vida diferente. Para que a gente possa se deixar trabalhar pelo Espírito de Deus. Para que a gente possa deixar que Ele trabalhe. Para que a gente possa aceitar tudo aquilo que Ele tem para fazer diferente na nossa vida. O apóstolo João, ele expressa a sua experiência, que também é a experiência de todos aqueles que estão em Cristo. E faz esse registro na primeira epístola de João, no capítulo 5, versículo 12, ele diz: aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Jesus Cristo não é vida, Ele é a vida. Há uma grande diferença. Ele diz que Ele é a vida real, a vida verdadeira. Então conhecer a Cristo é a maior experiência da nossa vida. E Cristo precisa ser a essência eterna da nossa vida na terra. Amém? Então nós estamos em Cristo. Ora, se nós estamos em Cristo, a provisão vem do alto, a proteção vem do alto. Isso não significa que teremos uma vida de facilidades, não. Deus nunca prometeu um mar de rosas, uma vida no mar de rosas para ninguém. É o próprio Jesus quem diz, você conhece muito bem. Nós falamos aqui sempre, onde Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Estamos em Cristo. Logo, a nossa confiança tem que ser total nele. Mas nós somos humanos, é verdade. E às vezes a gente tem dúvida, tem. Às vezes a gente tem dúvida, será que Deus vai lembrar de mim? Vai sim. Ele nunca esqueceu com você, sabe por quê? Porque Ele habita em você. Está escrito que o Senhor, o Espírito Santo, Deus habita em todo aquele que tenha Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador. Ah, meus amados irmãos, a estratégia maligna é fazer com que deixemos de estar contentes com a provisão do reino de Deus, para buscarmos provisão por nossa conta própria. Ah, igreja amada do Senhor, quantas vezes nós, eu, você, nós, nos esquecemos que Deus tem todo o poder, que Ele verdadeiramente tem escutado as nossas orações. Eu já falei para vocês aqui que tem momentos que eu estou orando para o Senhor, eu digo: Senhor, em nome de Jesus, Pai, desenha para mim que eu não estou conseguindo entender.
Eu quero entender aquilo que o Senhor está me mostrando. Porque eu e você, todos nós que estamos em Cristo, temos uma determinação. Eu quero viver para o louvor da glória de Deus, aleluia. E viver para o louvor da glória de Deus significa entrega total. Entrega total não significa que você vai viver alienado. Não. Entrega total não significa que você vai deixar de amar o seu cônjuge, a sua família. Não. Olha, irmãos, eu vou repetir isso aqui, que ter a mente fixa nas coisas do alto não significa deixar de viver ou que passamos a ser alienados, não. Em Cristo não somos mais enganados, porque passamos a conhecer a verdade, e a verdade nos liberta. O que é que Jesus diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz assim, eu sou o caminho, verdade e vida. Ele diz, eu sou a verdade, eu sou a vida. Há uma grande diferença. A vontade de Deus está revelada nas Escrituras, para que ninguém tenha desculpa de que não conhecia a sua vontade. Nós podemos e devemos clamar a Deus para que Ele nos capacite, para que possamos segui-lo em obediência, de todo coração. Sabe por quê, irmãos? Porque se não for de todo coração, Deus não aceita. Deus não aceita, gente. A gente não pode enganar, a gente pode enganar o irmão, pode enganar a família, pode enganar o próximo durante algum tempo. Mas a Deus, por momento nenhum, a gente pode enganar. Então faz o seguinte, deixa o Espírito de Deus trabalhar na sua mente, no seu coração, suas emoções, operar no teu espírito. A gente não pode mais perder tempo com besteira não, gente. As coisas estão aí acontecendo. A gente está vendo o que está acontecendo lá no Oriente Médio. Israel sendo atacado por terroristas. Tem nada a ver com palestinos. Os palestinos estão sofrendo nas mãos de terroristas, porque os terroristas não deixam eles sair da faixa de Gaza. Eu nunca vi um exército avisar, eu vou bombardear tal lugar, tal dia, sai todo mundo daí. Israel faz isso. Da mesma maneira que eu creio que o Senhor está dirigindo a nossa vida. Meu irmão, nós não estamos aqui para seguir homens não, estamos aqui para seguir o Senhor. Então a gente pode dizer sem medo de errar que o servir e seguir a Cristo tem que ser somente quando fazemos isso livremente, a partir do coração. Não pode ser uma coisa para que as pessoas vejam. As pessoas verão, mas você não precisa dizer, olhe para mim que eu estou vendo diferente. Não tem dizendo não. Quando chegar alguém e dizer assim, o que é que você tem vivido? O que é que está essa diferença? É Cristo, é Jesus. E o que é que você fez? Eu aceitei a Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu tenho deixado o Espírito Santo trabalhar na minha vida, eu tenho aceitado tudo aquilo que Ele precisa fazer. Fidelidade é um dos atributos divinos. É interessante. Veja como o Senhor nos criou a sua imagem e semelhança. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Espírito, alma e corpo. Ele nos dá um espírito novo. E esse espírito ele é imortal, tem um início, mas não tem fim. Esse corpo físico tem fim, mas o nosso espírito não. Deus não é imortal, Deus é eterno, porque Ele já existia antes de todas as coisas. E todas as coisas foram criadas por Cristo, com Cristo e para Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha, igreja, a gente sabe que a trombeta pode ser tocada a qualquer momento. E Deus não aceita que seus filhos vivam como vivem os ímpios, na ignorância e dureza de coração. Pastor, eu nasci assim, meu pai me ensinou assim, eu vou morrer assim. Aí eu herdei. Sabe o que a gente tem que herdar? A gente tem que herdar tudo do Pai Eterno. Do Pai Eterno. É claro que a gente se parece com o Pai da terra, com o Pai terreno. Irmãos, olha, eu estou com 68 anos. Sabe que eu me lembro de meu pai e minha mãe todos os dias?
E todas as vezes que eu lembro dos meus pais, eu sinto uma alegria tremenda, porque nós vivemos bons momentos, vivemos momentos difíceis, mas eles estão agora diante do Senhor, celebrando ao Senhor de todo o coração, aleluia. Porque somente em Cristo nós temos a garantia de que viveremos eternamente na presença do Senhor. A vida passa rapidamente, mas nesse período da vida, nós não enfrentamos somente lutas e aflições, mas nós temos bons momentos. Ah, que coisa boa, irmãos. Olha, Deus escuta as nossas orações. Eu me lembro que quando eu tinha 28 anos, então há 40 anos, quando eu tinha 28 anos, eu orei e disse assim: Deus, depois de ter sido desenganado pelos médicos em Maceió, em São Paulo, eu disse: Deus, em nome de Jesus, eu te peço uma coisa, Deus, me permita ver meus filhos crescerem. Murilo era pequenininho, Miss e Suzane pequenas também. Eu disse: Deus, em nome de Jesus, me conceda a bênção de ver os meus filhos crescerem. Ele me fez ver os filhos crescerem, casarem, os netos nasceram, e eu coloco nos braços com uma grande alegria todos os dias a primeira bisneta. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu não sou diferente, você não é diferente. Deus não ama mais a um que a outro, não. Deus ama igual, irmãos. Eu vou fazer alguma coisa para que Deus possa me amar mais. Não existe isso. Ele escuta as suas orações e Ele responde a cada uma delas. Então esperar o agir de Deus é fundamental para conquistar a vitória. Então jamais nos esqueçamos de que sempre o mais importante é obedecer a Deus. Se você puder, fala aí no seu lugar, fala alto para a pessoa ouvir. O mais importante é obedecer a Deus. Aleluia. Vejamos o que está escrito lá em Tiago, capítulo 1, versículos 23 e 24. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Aleluia. Ele está dizendo aqui que as pessoas que ouvem a palavra de Deus e não obedecem, esquecem que são de Cristo. Eu vejo em todos os lugares, em todo o mundo, Deus falando de uma forma bem objetiva, direto com a sua igreja. E isso é um sinal. Ele tem pressa. Eu já falei para vocês, o Senhor me deu uma visão há algum tempo, uma visão, uma coisa tremenda. Era como se eu estivesse voando num bojo de um avião. Era um piso, ele era uma pedra única, ele não tinha emendas. Era um piso branco, agora era um branco, que não era um branco que prejudica a vista, que a gente olha ali com uma luz, não. Era um branco diferente. E aí teve um momento que foi diminuindo, e eu vi um exército de anjos. O exército de anjos, ele estava formado. O exército de anjos, ele estava em posição de sentido. E é interessante porque o vento dava, e não era um vento comum, era uma sintonia. Aqui em um, em outro. Não era aquele vento que assanha o cabelo, não. Eu disse: oh Deus, que visão tremenda. O que significa isso? E o Senhor me disse: os anjos do meu Pai estão prontos, formados, aguardando apenas o toque da trombeta para arrebatar a minha igreja. Oh, aleluia. Então isso nunca deve trazer medo, mas deve trazer alegria. Alegria e determinação. Aí eu vou trabalhar, eu vou pregar a palavra, eu vou ministrar, eu vou cuidar da minha família, como se o Senhor fosse demorar 100 anos, mas eu vou estar pronto, preparado, como se Ele fosse voltar agora, nesse exato momento. Ô igreja, aí isso deve fazer então cada um pensar o quê?
Qual o papel que a voz de Deus tem na minha vida? Eu fico me perguntando ao Senhor, qual o papel que a voz de Deus tem na minha vida? Pensa nisso aí, só para você. E a resposta virá só para você. Qual o papel que a voz de Deus tem? Cada um diz na minha vida. Qual é o papel que a voz de Deus tem na sua vida? Ô igreja, a nossa luta não é contra as pessoas, não é contra a carne ou sangue, mas contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então a orientação divina é para que estejamos orando e suplicando em todo o tempo. Não esqueça que a súplica é uma oração fervorosa, suplicando em todo o tempo ao Senhor. Sabe por quê? Porque nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Tem coisas que a gente gosta, claro que tem, mas aquilo não pode ser uma coisa que a gente está apegado a ponto de dizer não a todas as demais coisas. Não, isso é bom, isso aqui é bom, mas vai desaparecer um dia. O meu fusquinha é legal, mas vai desaparecer um dia. A sua casa pode ser maravilhosa, mas um dia vai desaparecer. Tudo aquilo que a gente vê vai desaparecer, mas aquilo que é invisível permanece, vai permanecer para sempre, aleluia. Em Cristo nós nascemos do alto, igreja. Se estamos em Cristo, nós vivemos sob a perspectiva da eternidade. Aí quando eu penso e falo que a gente precisa viver sob a perspectiva da eternidade, aí vem a seguinte pergunta: então Deus, como é que eu tenho que viver? O Senhor vai dizer em amor. Eu tenho que amar aquele cara chato, aquela mulher terrível. É fácil amar a família. Eu falei agora há pouco, amar os meus netos, meus filhos, minha bisneta. Oh Jesus, abraçar. Ele não está dizendo que é para abraçar o inimigo, mas ele está dizendo que é para amar. Como é, irmãos? Como é que eu posso dizer que amo a um terrorista? Mas o amor que ele está falando é um amor que a gente deve ter no sentido da gente amar de tal maneira que a gente possa levar essa palavra para que as pessoas tenham a oportunidade de mudar de vida, de ter uma vida restaurada, uma vida transformada. E a restauração que eu estou falando, a transformação, ela só pode ocorrer em Cristo e com Cristo, porque é o Espírito Santo quem faz isso. Aleluia. Por favor, não entenda a verdade de procurar viver sob a perspectiva da eternidade como irresponsabilidade com as coisas da terra. Não, por favor. Os nossos motivos e a nossa força vêm do céu, onde está o nosso Redentor. Nós não somos, preste atenção, não somos e jamais seremos da mesma essência divina. Mas o Senhor nos dará um corpo glorificado, semelhante ao corpo do seu Filho amado, que agora está assentado à sua direita, intercedendo por nós. E aqueles que já estão com Cristo, já receberam um corpo glorificado? Não. Eles receberão um corpo glorificado no momento do toque da trombeta. Quando a trombeta tocar, aqueles que estão em Cristo ressurgirão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos imediatamente transformados, e juntos subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Então a nossa prioridade, a prioridade maior da nossa vida, deixou de ser terrena e passou a ser do reino dos céus. Então a nossa mortificação, a mortificação do velho homem, é movida pela verdade bíblica. Então Deus espera que a nossa confiança nele seja de tal forma que não teremos nenhuma dúvida da presença dele e do agir dele na nossa vida, igreja. Eu tenho falado para vocês, olha irmãos, eu digo ao Senhor, eu agradeço porque aquele povo é um povo abençoado, tem me suportado durante 30 anos.
E você não imagina a luta que é para chegar aqui e dizer, pregar a palavra, ministrar a palavra. Você não tem ideia. O mais fácil é transmitir a palavra. Mas tem que ser uma palavra que a gente viva. Eu não posso pregar para você uma coisa que eu não vivo, mas eu sou pecador como você é. Mas o nosso olhar está fixo no único homem perfeito, Jesus Cristo, o homem, aleluia, aleluia, aleluia. Então Deus espera que a nossa confiança verdadeiramente seja real, seja verdadeira na sua vida. E por que ele diz que é para fixar o olhar em Cristo? Sabe por quê, irmãos? Porque se a gente olhar para a direita ou para a esquerda, a gente não vai continuar não, irmão. A gente desiste. Primeiro, o que é que ele faz? O que o inimigo faz? Olha, tá tudo errado. Aí vem o quê? Vem a decepção, vem a tristeza, e depois vem a desistência. Não desista não, meu irmão, minha irmã. Não faz isso não desista não. Não desista da caminhada com o Senhor. Não importa onde você esteja servindo ao Senhor, mas não desista. Esteja servindo ao Senhor no local onde verdadeiramente você sente a presença do Senhor e sabe que tudo está sendo feito, procurando ser feito da melhor maneira possível, daquilo que é verdadeiro, que é real. Mas nós somos imperfeitos. Fixe o olhar em Cristo. Olha, irmãos, Deus está fazendo o melhor. Quando a gente clama ao Senhor, a gente já quer uma resposta. Muitas vezes a gente está clamando ao Senhor, a gente está dizendo qual é a resposta. Mas como se eu estou clamando, eu não posso fazer isso, eu tenho que dizer, Senhor, eu quero a tua resposta. Olha, mas você sabe que Deus age no tempo dele, do jeito dele, no ritmo dele, e conforme a vontade dele, e no momento oportuno dele. Qual é o momento oportuno de Deus? Só perguntando a Ele, é Ele que sabe. Mas uma coisa é certa, Ele não vai deixar de te responder. Ele não vai deixar de agir na tua vida. Agora, irmãos, só existem duas maneiras de viver: ou confiamos plenamente em nosso Deus, ou não confiamos. E não esqueça, confiar em parte é igual a desconfiar. Aí eu confio até aqui. Agora daqui para lá, peraí, pastor, eu não posso confiar não, eu confio até aqui, confio até lá, dando a volta lá em cima, indo lá embaixo, eu tenho que confiar nele. Agora estamos nesse corpo. O apóstolo Paulo diz o quê? Esse corpo da nossa morte. Mas a gente não pode ter isso como desculpa para errar e continuar errando, continuar errando. Olha, Deus levanta quem Ele quer para falar com a gente. E Deus falou para mim uma vez, Ele disse, eu chamo quem eu quero. Você sabe da história. Você estava dizendo, Deus, arranja um pastor lá para a tua igreja. Você já tem 3 meses, Senhor, que eu estou lá. Senhor, em nome de Jesus, estava num congresso em São Paulo com o Namaz, tanto pastor aqui, não é possível que o Senhor não mostre alguém. Já estava quase amanhecendo o dia, era o último dia de congresso. Aí Deus falou para mim, disse assim, eu chamo quem eu quero. Eu capacito quem eu chamo. Eu respaldo quem eu chamo. Você tem um chamado, Senhor, vai acontecer. Fique tranquilo. Deixe Deus operar e deixe Deus trabalhar. Agora eu vou repetir. Ou confiamos plenamente no Senhor, ou não confiamos. A resposta do Senhor sempre será a melhor resposta. Mas para que você não fique na dúvida, pensando, os melhores anos da minha vida têm sido os últimos 30 anos. Difícil. Momentos de alegria, irmãos. Quantos momentos de alegria. Uma vida que levanta a mão para o Senhor, declarando a Jesus como Senhor, uma vida que se reconcilia. E o Senhor está mostrando, dizendo assim, não é você não. Olha, quantas vezes eu termino a mensagem e eu digo aqui para mim assim, digo, Senhor, eu não vou nem fazer apelo, Senhor.
Senhor, não tem um buraco para eu me enterrar aqui não, para eu desaparecer. Aí o Espírito de Deus disse, faz o apelo. Aí começa a luta, sabe? Aí termina, eu faço o apelo, aí vem 1, 2, 3, aí o Senhor diz, está vendo? Não é você não, rapaz, sou eu. É o Espírito Santo aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Consequentemente, recebemos dele o melhor e a melhor resposta. Ah, essa resposta não foi muito boa para você não, né? Foi, porque veio de Deus. Mas você perdeu? Não perdi nada. Não, mas você perdeu? Perdi não. Ah, você perdeu o seu ente querido? Perdi não. A gente perde quando não sabe onde está. O meu ente querido está lá com o Senhor. Não perdi não. Perdi nada. Foi promovido, está lá com o Senhor. Tem a dor da separação? Tem. Eu falei para vocês agora há pouco que eu me lembro dos meus pais todos os dias. As lições. E eu pensava que a gente ia ficando mais experiente, mais velho, né, na realidade. A gente ia diminuindo. Não, irmão. Não sei como é com você, mas comigo é assim. Com meus irmãos aqui. Como é que foi a sua vida? Aí você vai lembrar rapidamente, pela mente, o computador, nosso, que é o melhor dos computadores, uma velocidade tremenda. Sou eu que estou dizendo, quase como a velocidade da luz, sou eu que estou falando. Pá, lembra de tudo. Aí pensa assim, peraí. Mas naquela época era diferente. Sabe por quê? Porque eu ainda não tinha uma experiência com Cristo. Agora eu tenho uma experiência com Cristo, agora é legal. Glória a Deus. Eu não preciso de nada para ter confiança. Eu não preciso de nada, a minha confiança está no Senhor. E em todo tempo a minha confiança está comigo. Porque é o Espírito Santo que habita. Ele não habita só em um não, ele habita em todo aquele que tenha Jesus Cristo como Senhor único e suficiente Salvador. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Então cada passo que damos precisa ser na direção divina. Tá. Por favor, não vai fazer como alguém chegou e disse assim, não, eu vou... Fulano, você quer água? Eu disse, não, eu vou orar para ver se Deus quer que eu tome água. Brincadeira. Eu cocei a cabeça assim no meu Jesus, qual é a resposta que eu dou para essa pessoa? Eu digo, olha, se não fosse para você beber água, cara, você não ia precisar não é para você pedir não. Agora, se você não tomar, você vai morrer. Tem coisa que a gente não precisa perguntar. E é evidente. Ah, Senhor, o Senhor quer que eu durma hoje? Claro que Ele quer que você durma. A gente tem que dormir, tem que descansar. A gente tem que ser renovado. Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Aleluia, glória a Deus. E mesmo quando a gente está dormindo, o Espírito Santo está ministrando a gente. Você crê nisso? Aleluia. Olha, a glória do homem jamais será como a do Senhor. A glória do homem jamais será do Senhor. Então, se você tem a determinação de seguir ao Senhor de perto, confie, tenha fé, creia, é ter fé, e espere somente nele. Olha, não dê um único passo sem autorização dele. Mas não esqueça, o tamanho do passo será na medida dele. Então, esqueça tudo de semelhante que se passa no mundo. Fixe o olhar em Jesus. Escute somente a voz dele. Aleluia, glória a Deus. Aí vem a segunda pergunta. Senhor, o que é que está faltando para que eu possa te servir de todo o meu coração? O que é que está faltando para que eu volte a ter, ou que eu passe a ter uma alegria perene? A alegria que Jesus dá não é um gargalhar constante, mas é a tranquilidade de saber que Ele está agindo. Deixa eu falar outra coisa para você, ô meu irmão, minha irmã. Jesus é o médico dos médicos, é. Ele não precisa de remédio, ele não precisa de nada. Ele cura. Eu estou aqui. Interessante, né? O cara que não era para ter nascido, foi um problema para nascer, cresceu com um problema de saúde, a infância, um período de infância, até chegar aos 7, 8 anos, uma batalha. Quantas vezes eu apanhei para poder comer, que não queria comer,
Aí o Senhor vai e pega esse cara, chama a servir a Ele. Irmãos, eu não tenho como falar eu não tenho como expressar o amor que tenho pelo Senhor. Agora, onde é que eu estaria hoje se não fosse esse amor tremendo de Deus? Onde é que você estaria hoje se não fosse o amor tremendo de Deus? Ora, você não está aqui não é por falta de ter o que fazer lá fora não, gente. Você está aqui porque o Espírito de Deus trouxe você até aqui. Você sabe o que a igreja precisa entender? A igreja somos nós. A igreja precisa entender que não são poucas as vezes que a gente tem que se voltar para Ele e dizer assim: Senhor, eu estou me reconciliando com o Senhor, porque verdadeiramente eu quero viver uma nova vida. E por mais que a gente tente, nós nunca seremos perfeitos, porque perfeito somente Jesus Cristo, o homem. Aleluia, aleluia. Escute somente a voz do Senhor. Agora, a idolatria não é limitada a estátuas, altares, nem templos. O Evangelho de Jesus Cristo tem que ser apresentado com força, autoridade e poder. A verdade tem que ser corretamente apresentada para que possa confrontar o pecado. Em Cristo, novas criaturas, mas pecadores. Mas com a grande diferença, não conseguem mais viver na prática do pecado. Deixa eu falar uma coisa para você. Se eu sentar aqui um pouquinho, me responde uma coisa. Dá para viver fora da presença do Senhor? Às vezes eu digo assim: Senhor, se eu fizer isso que está vindo na minha mente, eu não vou conseguir viver. Como é que eu vou conseguir viver sabendo que o meu Redentor entregou a sua vida e o meu Deus me amou primeiro e Ele confia? Entenda, eu não estou falando de mim, eu estou falando, quando eu falo eu, estou falando eu, você, cada um. Entendeu isso? Entenderam isso? Não dá para viver. Não dá para viver sem estar na presença dEle. Não dá para viver sem estar determinado a fazer a vontade dEle. Mas eu preciso encerrar. Eu digo o seguinte: se não houver esse confronto, alguma coisa errada. Ô irmãos, ô Sérgio, ô Alexandre, ô Murilo, ô Antônio, ô José, ô Marcelo, ô Vicente. Esse Deus que nos ama de uma forma tremenda e poderosa. Esse Deus que deu o seu Filho unigênito para que pudéssemos ter a oportunidade de viver na sua presença aqui na terra e eternamente nos céus. Ele precisa ter prioridade na nossa vida. O apóstolo Paulo diz assim lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Escuta o que eu vou falar. A palavra de Deus nunca foi popular. A verdade bíblica sempre fere o orgulho do homem. A verdade bíblica sempre denuncia a malignidade do seu pecado. É por isso que o homem natural não consegue discernir as coisas de Deus. É somente o Espírito Santo que nos faz ouvir a palavra de Deus.
Somente as ovelhas escutam a voz do seu pastor. Somente as ovelhas de Cristo ouvirão a voz do divino pastor. Então, como ministro de Cristo, nós temos o compromisso de zelar pela palavra e preservá-la íntegra e proclamá-la com fidelidade. Eu não sou melhor do que você, você não é melhor do que eu. Você pode ter um conhecimento maior, mas somos iguais diante do Senhor. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, abra o seu coração pela palavra de Deus. Abra o seu coração. Eu entendo que a gente precisa reconhecer a nossa, não somente a nossa fragilidade, mas a nossa falibilidade, que somos falhos. Não vou nem falar porque eu errei, não vai sair. Que somos falhos, a nossa falibilidade, sei lá. Me ajuda aí, gente. Não é somente frágil, não somos somente frágeis. Mas escuta aqui. Se o Deus eterno habita em nós, é porque Ele tem um propósito: fortalecer, proteger, ensinar, convencer do pecado, da justiça e do juízo, nos fazer lembrar da sua palavra, nos fazer lembrar quem somos, a quem servimos e para onde estamos indo. Eu vi uma foto ontem de um homem abraçando seu bebezinho que tinha sido executado. E a manchete era mais ou menos assim: ele está tendo a oportunidade de, pela última vez, abraçar o seu filhinho. O mundo é mau. O inimigo da nossa vida, ele está feroz. Mas em nome de Jesus, Deus não perdeu o seu poder. Deus não perdeu a sua determinação de nos guardar e nos proteger. Quando eu digo assim, que o Senhor nos guarde, nos leve em paz, que o Senhor nos guarde de todo mal. Eu não estou dizendo que os males não virão, virão, mas não vencerão. A morte física, ela chega, gente. Tem que dar lugar para outro. O Senhor chama para estar na presença dEle. Que você e eu, que nós verdadeiramente possamos viver com uma determinação de viver ouvindo a voz do Senhor. Significa também seguir essa palavra e deixar que Ele opere, que Ele trabalhe na minha vida que sou crente, na sua vida que é crente, e na sua vida que ainda não teve uma experiência real com Cristo hoje. Isso não é religião. Aqui a gente não fala de religião não, gente. Aqui a gente fala sobre Jesus, sobre o Deus eterno, que está acima de todo e qualquer credo, de toda e qualquer religião. Que você possa abrir o seu coração, deixar Ele entrar e deixar que Ele reine em você. Amém? Amém? Vamos ficar de pé.